Muito boa noite, João. Olá, Mariana. Boa noite. Temos uma pergunta de Francisca Nunes. Ela questiona se esta moção é uma meia-culpa pelo tiro no pé que foi o apoio ao candidato do PS à presidência. Bom, o Bloco de Esquerda apoiou o Manuel Alegre. Manuel Alegre recebeu também outros apoios, muito variados, entre os quais o apoio do Partido Socialista. Nós não temos nenhuma razão para nos sentirmos arrependidos e não consideramos que a campanha presidencial em que nos envolvemos tenha sido ou justifique qualquer meia-culpa e muito menos que seja um tiro no pé. Foi uma grande campanha política pelos direitos sociais, pelos serviços públicos, pelo Estado Social. Foi uma grande mobilização política contra a política de austeridade, contra as políticas impostas pela União Europeia, pelo FMI, o anunciado FMI. Portanto, não há nenhuma relação entre uma coisa e outra. As eleições presidenciais não trataram do governo nem da política do governo, tal como esta moção só trata da política do governo e do governo. E, portanto, não há nenhuma relação, não repito o que disse, nós não sentimos nenhum arrependimento pela campanha presidencial com Manuel Alegre em que participámos e, portanto, não olhamos para isso como um tiro no pé, um erro nosso, bem pelo contrário, achamos que apoiámos o candidato que se veio a demonstrar como o candidato que tinha condições e as melhores condições para passar à segunda volta e para ser eleito Presidente da República. Os resultados ficaram aquém da nossa expectativa, esse é um outro problema, é o problema dos resultados. Isso não justifica nenhum arrependimento, nem nenhuma meia-culpa do Bloco de Esquerda. Isabel Gomes diz que no dia 5, portanto 5 de fevereiro, o Bloco afirmou que não via utilidade numa moção de censura ao Governo e no dia 10 apresentou-a no Parlamento. Ela questiona, portanto, por que razão houve esta mudança de opinião? Não, nós não mudámos de opinião. Efetivamente, na data em que, se não estou em erro, Francisco Louçã referiu que uma moção de censura apresentada no dia em que Francisco Louçã estava a falar não tinha qualquer utilidade prática, referia-se àquilo que é evidente e que decorre da Constituição. O Presidente da República será reeleito, tomará posse no dia 9 de março e só a partir dessa data é que o Presidente da República adquire competências para poder acionar os mecanismos que a Constituição estabelece para o caso de aprovação de uma moção de censura. Portanto, nós referíamos a este facto e quando apresentámos a moção de censura, anunciámos exatamente que íamos fazer essa apresentação no primeiro dia em que ela pode ter, de facto, um efeito prático. E o efeito prático, como sabemos, é decorrente da sua aprovação, será, digamos, a intervenção do Presidente da República, ouvindo primeiro os grupos parlamentares, decidindo ou não da necessidade de dissolver a Assembleia e convocando ou não eleições antecipadas na sequência dessa eventual decisão do Presidente da República. Não há nenhuma mudança de opinião, há apenas a constatação que naquele dia e no dia em que hoje nós estamos aqui a conversar, uma moção de censura não é efetiva porque não pode desencadear os mecanismos previstos na Constituição, em virtude do que a Constituição diz sobre os poderes do Presidente da República antes da sua nomeação e depois da sua nomeação. Mais uma questão. Hugo Costa defende que a moção deveria ser feita diretamente contra este governo e questionam por que razão é que também o PSD surge como alvo da moção, sabendo o Bloco que sem os votos do PSD o governo não cai. Essa pergunta tem um equívoco, é que a moção de censura é exclusivamente contra o governo e a sua política. Agora, temos que dizer que todos aqueles que têm apoiado a política do governo, e em particular o PSD, viabilizou os PECs, viabilizou o Orçamento de Estado, aqueles que são corresponsáveis por essa política, naturalmente, que pela assunção dessas responsabilidades, não se devem sentir revistos no texto da nossa moção de censura. E, portanto, nós condenamos o Governo, condenamos a política do Governo e nesta condenação está também a condenação de todos aqueles que ao longo deste tempo, ao longo do mandato do Governo de José Sócrates, têm mantido e sustentado e suportado pelo seu voto na Assembleia da República essa política. E, portanto, a nossa moção sendo contra o Governo e contra a sua política, bom, agora é um desafio que o Bloco de Esquerda fez, um desafio que o Bloco de Esquerda faz aos outros partidos que têm assento na Assembleia da República. Cada um decidirá, de acordo com
os seus interesses e de acordo com os seus objetivos políticos. Esse é um problema dos outros grupos parlamentares, não é um problema nosso. Eu chamo a atenção que para uma moção de censura ser aprovada, há uma primeira condição fundamental, é apresentá-la. E quem a apresentou foi o Bloco de Esquerda, não foi nem o PSD, nem o CDS. E a segunda condição para uma moção de censura ser aprovada é que ela seja votada. O Bloco de Esquerda votará a moção de censura e, pelo que hoje sabemos, nem PSD nem CDS nos acompanham. Portanto, o essencial da nossa moção de censura está virado contra o Governo e contra a política do Governo. Passamos então para uma próxima questão. João Maneta interroga-o sobre se José Sócrates poderá estar a rir-se agora por perceber que nunca os partidos de direita vão votar numa moção de censura da esquerda e por a esquerda ter que fazer o mesmo. Ou seja, nunca a esquerda vai votar numa moção de censura da direita? Bom, eu sobre os pressupostos de quem vota o quê, enfim, eu não quero fazer futurismo, acho que é muito difícil num momento em que a situação política se caracteriza por traços de grande instabilidade, uma situação política gelatinosa, pastosa, em que há muito jogo político, julgo que a futurologia é um exercício, enfim, condenado ao fracasso. Direi apenas que, na realidade, o que nós assistimos foi que no dia em que o PSD se pronunciou sobre a moção de censura, o PSD disse várias coisas. Disse que não seria um seguro de vida do governo do PS. Mas no mesmo dia em que diz isso, e quando anuncia que não aprovará a moção de censura, está na realidade a dizer que, não sendo seguro de vida do Partido Socialista e do seu governo, na realidade está a garantir uma segunda vida para o governo. Isto é significativo. Um dos problemas e um dos objetivos da nossa moção de censura era exatamente provocar uma maior clarificação da situação política. Saber quem sustenta este governo e quem sustenta esta política. Ficámos a saber, 5 dias depois da moção de censura ter sido anunciada pelo Bloco de Esquerda, que quem tem interesse na continuação desta política, para além do Partido Socialista, é o PSD e é o CDS. Relativamente a outro aspecto da pergunta, se a direita vota ou não moções de censura, eu direi, apresentadas pelo Bloco de Esquerda ou por qualquer partido de esquerda, eu direi que, enfim, acho que são muito diferentes as razões porque a esquerda e a direita se posicionam em relação ao governo. As razões da esquerda não são as mesmas que as razões da direita. E para já se percebeu que, por um lado, a direita não tem razões para demitir o governo, porque se achasse que tinha razões para demitir o governo, enfim, votaria a nossa moção de censura. Mas não, a direita está satisfeita com a situação. E está satisfeita porque, na essência, concorda com esta política e por um jogo de calculismo político desenvolvido com muita frieza. Basta ouvir o que disse Pedro Passos Coelho. Por enquanto, o governo deve continuar, o Partido Socialista deve continuar a governar. Portanto, nós não alinhamos nesse calculismo político, apresentamos a nossa moção, vamos divulgá-la com as nossas razões, com as razões do Bloco de Esquerda, com as razões da esquerda, para estar contra e estar na oposição a esta política e ao governo que a desenvolve, o governo do Partido Socialista. Uma questão de João Pedro Santos. Ele gostaria de saber por que razão não foi consultada a Mesa Nacional do Bloco ou outros órgãos internos antes da decisão de avançar com a moção de censura. Ele afirma também que, na sua opinião, se tinham evitado muitos equívocos internos e todo este rebuliço para o exterior. Bem, rebuliço há fora do Bloco, não é? Não há dentro do Bloco. Eu sou dirigente do Bloco e sei perfeitamente que isso não existe. Foi um órgão do Bloco, um órgão interno do Bloco que decidiu da moção de censura, foi a Comissão Política. A Comissão Política tem estatutariamente e politicamente toda a legitimidade e toda a competência para tomar a decisão de apresentar uma moção de censura e queria recordar que ao longo dos 10 anos, dos mais 10 anos de vida que leva o Bloco de Esquerda, muitas das principais decisões do Bloco de Esquerda, nomeadamente aquelas que têm no plano político maior impacto, maiores consequências, maior dimensão, foram tomadas pela Comissão Política. Há uma articulação natural entre a Comissão Política e outros órgãos e organismos do Bloco. O Bloco tem um funcionamento democrático, um funcionamento plural, onde cada um exprime livremente a sua opinião. De facto, nós não tivemos na Mesa Nacional a discussão sobre a moção de censura,
Como disse, não era necessário para a Comissão Política tomar essa decisão. Foi assim, noutra circunstância diferente poderá ser de outra forma, desta vez foi assim. Eu acho que o processo é absolutamente normal, democrático. A Mesa Nacional, a última reunião da Mesa Nacional, discutiu bastante os resultados das eleições presidenciais, naturalmente esse era um ponto importantíssimo da ordem de trabalhos, e discutiu também a continuação, a intensificação da política de oposição do Bloco de Esquerda ao governo do Partido Socialista. E nesse contexto, eu julgo que tudo o que foi discutido e tudo o que foi dito na Mesa Nacional não deixaram de pesar na decisão da Comissão Política, que legitimamente tomou a decisão de apresentar uma moção de censura. Portanto, não houve qualquer atropelo a um órgão, portanto, interno do Bloco? Na minha opinião, não houve, nem do ponto de vista político, nem do ponto de vista estatutário. Uma outra questão, Sérgio Domingos fala das 2 demissões da Mesa Nacional e das vozes dissidentes de Rui Tavares e Daniel Oliveira. Para lhe fazer a seguinte pergunta: acha que o Bloco está pronto para governar o país quando não consegue governar o próprio partido de forma democrática? Bom, eu acho que o Bloco, acabei de dizer isso, o Bloco é governado e tem uma vida bastante plural, bastante livre, bastante democrática. E julgo, naturalmente, e estou de acordo com o sentido da pergunta, que só um partido democrático é que pode governar democraticamente o país. E desse ponto de vista, do ponto de vista da nossa consciência democrática, da nossa motivação democrática, da nossa vocação democrática, eu julgo que nós teremos, em qualquer governo, uma garantia de que esse governo governará democraticamente. Acho que o Bloco se prepara para ser governo, um governo de esquerda que pressupõe um trabalho intenso para a criação e construção e desenvolvimento de uma esquerda socialista e de uma esquerda de governo. Mas isso dependerá, naturalmente, não apenas da nossa vontade, mas da vontade dos eleitores. A nossa ação política tem esse objetivo estratégico, a construção de uma esquerda socialista, uma esquerda que tenha condições, tenha força, que tenha implantação, que tenha capacidade de mobilização e apoio social suficiente para governar à esquerda o país. Relativamente a outros aspectos, eu julgo que não devemos meter tudo no mesmo saco. Daniel Oliveira é um militante do Bloco de Esquerda e um comentador, um analista. O Rui Tavares é eurodeputado do Bloco de Esquerda. Lembro que foi eleito como independente. O Rui não é militante do Bloco de Esquerda. E, portanto, há já entre o Daniel e o Rui as suas diferenças. Portanto, não queria misturar tudo. E muito menos misturar o Daniel Oliveira e o Rui Tavares com os 2 membros da Mesa Nacional que se demitiram. Os 2 membros da Mesa Nacional que se demitiram integram uma corrente que está estatutariamente organizada no Bloco de Esquerda e que tem vindo, nos últimos anos, sistematicamente a opor-se ao eixo central da orientação política da direção do Bloco. E, portanto, não me surpreende que eles tenham opiniões muito diferentes daquelas que a direção política do Bloco de Esquerda veio a desenvolver, enfim, ao longo do tempo. E também não estou surpreendido que discordem, digamos, da nossa decisão de apresentar a moção de censura. Bom, mas dito isto, a decisão de sair da mesa foi uma decisão exclusivamente dos próprios e, enfim, julgo que qualquer um de nós lamentará sempre que qualquer membro de qualquer órgão do Bloco se demita e isso para nós não é, digamos, um motivo de satisfação, mas não é nossa responsabilidade, é a responsabilidade de quem tomou essa decisão. Portanto, não misturar tudo no mesmo saco, porque nem tudo tem o mesmo significado e, sobretudo, nem tudo tem as mesmas razões. Cada um destes 4 nomes que foram invocados fizeram coisas diferentes e, naturalmente, por razões diferentes e são, seguramente, pessoas militantes, no caso do Rui, um independente, enfim, com uma relação muito diferente com o Bloco de Esquerda. Portanto, não meter tudo no mesmo saco, porque isso também não ajuda à clarificação política dos problemas que a moção de censura levantou e do debate que suscitou. João Nuno Antunes pergunta-lhe se é pertinente apresentar uma moção quando se sabe à partida que ela está chumbada. Isto, obviamente, pelo posicionamento quer do PSD, quer do CDS nos últimos dias e que já nos disseram qual será o seu sentido de voto. Bom, nós hoje sabemos que a moção não será aprovada. O PSD assim o decidiu, o CDS também.
Aliás, é curioso, no que diz respeito ao CDS. O CDS tem uma explicação diferente do PSD. O PSD assume que não é este o momento de interromper a governação do Partido Socialista. O PSD assume claramente que quer que o Governo e o Partido Socialista continuem a governar. A explicação do CDS é mais uma fita e uma finta a que Paulo Portas já nos habituou com muita frequência. É curioso que o CDS foi o primeiro, e o Dr. Paulo Portas vangloria-se muitas vezes disso, ter sido o primeiro a dizer: Sr. Engenheiro José Sócrates, saia. Bom, a posição do CDS, que é anterior à do PSD, bom, na realidade, hoje é o CDS o primeiro a dizer: Sr. Engenheiro, fique, porque nós gostamos da sua política. É essa a tradução que tem o sentido da posição do CDS. Nós, gostava também, não queria deixar de dizer isto, nós apresentámos uma moção por inteiro, não apresentámos meia moção. Nós apresentámos uma moção cujo texto, quando for conteúdo, é um texto que inclui o sentido essencial das nossas críticas ao Governo e à sua política, e a nossa moção foi anunciada e será apresentada para ter todos os efeitos que uma moção de censura tem. Mas é preciso dizer o seguinte: as moções de censura não são boas ou más em função de derrubarem ou não derrubarem governos. A moção de censura não tem apenas como objetivo derrubar o governo. A moção de censura censura o governo, e essa é uma posição política importantíssima. Eu recordo que houve em Portugal, esta é a 18ª moção de censura. Portanto, até hoje, até a que o Bloco agora apresenta, houve 17 moções de censura. Só uma é que foi aprovada. Eu não vi, nas outras 16 que não foram aprovadas, esta onda, este festival, esta raiva quase, contra um partido que legitimamente, e de acordo com a Constituição, apresentou uma moção de censura. Portanto, a nossa moção de censura é uma moção de censura completa, por inteiro, e da qual nós, quando a apresentámos, pretendíamos retirar dela todos os efeitos que uma moção de censura pode ter. Censura ao Governo, condenação da sua política, clarificação do quadro político, da sustentação política deste Governo e, naturalmente, também fazer cair o Governo, se essa fosse a resposta dos outros partidos. Sabemos hoje que a resposta não é essa, mas isso já não é da nossa responsabilidade. Eu acho até interessante, curioso, caricato, que os partidos que anunciaram a morte da moção, os partidos que anunciaram que iriam rejeitar a moção, que não iriam votar a favor da moção, responsabilizem quem apresentou a moção do fracasso da moção. Isso é uma habilidade que eu julgo que nenhum português se deixará iludir por ela, porque na realidade quem apresentou a moção fomos nós. Quem rejeitou a moção não foi seguramente o Bloco de Esquerda. Joana Franco pergunta-lhe o que significa ser governo. Talvez uma aliança com o Partido Socialista? Bom, com este Partido Socialista e no contexto atual é absolutamente impossível. E nós já deixámos isso muito claro. Nós nunca governaremos com um partido cuja política se conduza essencialmente pelas modas mais recentes das soluções neoliberais. Nós não aceitamos governar com um partido, no caso concreto o Partido Socialista, que impõe uma terrível austeridade aos portugueses e às famílias portuguesas. Não consideramos a possibilidade de governar com um partido que agrava sistematicamente as desigualdades, com um partido que, ao contrário do que diz, não distribuiu por igual os sacrifícios, bem pelo contrário. Os sacrifícios são para aqueles que já menos têm, para aqueles que já mais sofrem, e até se pode dizer que com o governo do Partido Socialista, o Estado, o governo, tratam da banca. Os mercados tratam dos portugueses e vê-se o resultado que deu. Uma economia estagnada, mais de 600 mil desempregados, em cada 2 trabalhadores, um ou é precário ou caiu no desemprego. Portanto, nós não podemos governar com um Partido Socialista que tem esta política, uma política de desigualdade, uma política de agravamento das condições de vida daqueles que, enfim, que vivem do seu trabalho ou que viveram do seu trabalho. Nós somos, como disse há pouco, e repito, nós temos naturalmente aspiração e vocação de governo, mas é um governo para praticar uma política de esquerda. Uma política que esteja do lado dos mais fracos, dos mais frágeis, e um governo que não hesite
no combate à discriminação, à opressão, à violência do grande capital e dos interesses dos grupos económicos sobre a maioria da população. Nós não governaremos assim. Somos um partido que quer governar, mas quer governar à esquerda. Uma política de esquerda, porque isso é que é capaz de desenvolver o país e de, digamos, proteger os portugueses e resolver os seus problemas. Lúcia Madeira afirma que com a morte anunciada da moção de censura do Bloco, o PCP volta a estar com a faca e o queijo na mão para fazer cair o governo. Pergunta-lhe se o Bloco não se arrepende da sua precipitação. Bom, nós não nos podemos arrepender daquilo que não reconhecemos. Nós não nos precipitamos. Nós consideramos que este era o momento de apresentar e anunciar que íamos apresentar uma moção de censura. Relativamente ao PCP, eu gostava de deixar claro o seguinte. Nós não temos nenhum campeonato, nenhuma corrida com o PCP e também não vemos que o PCP tenha essa corrida connosco. O problema das relações do PCP e do Bloco de Esquerda, no essencial, resumem-se a uma convergência muito frequente no quadro parlamentar. Nós votamos as propostas, a esmagadora maioria do voto do Bloco de Esquerda e do PCP é coincidente nas questões, sobretudo nas questões mais importantes da política portuguesa. Agora, a gente tem que dizer o seguinte, nem o PCP tem que nos pedir autorização, ou fazer avisos prévios, ou muito menos obter a nossa concordância sobre aquilo que o PCP quer fazer, bom, mas também o Bloco de Esquerda não tem. Nós tomamos as nossas iniciativas, independentemente da agenda e das iniciativas dos outros partidos, no caso concreto, seja do PCP, PS, PSD ou CDS. Nós tomamos a decisão pela nossa livre vontade e olhando para a necessidade, é o ponto mais importante, para a necessidade, num momento de intensíssima austeridade, em que o Governo anuncia medidas gravíssimas no plano da desregulação laboral, no momento em que se avizinha o aumento da idade da reforma, políticas de maior facilitação do despedimento, porque quando hoje se fala em diminuir as indemnizações pelo despedimento, o que se está a dizer é que se vai tornar o despedimento mais barato, e tornando o despedimento mais barato não é só o mais desemprego que isso vai originar, é também a diminuição dos salários. E é isso que está em causa. Ora, nós temos que dar uma resposta política forte a isso. Não nos precipitamos. Bem pelo contrário. No momento oportuno, decidimos que era necessário clarificar a vida política portuguesa, revelar com particular intensidade e clareza a natureza da política do Partido Socialista, digamos, o agravamento que vai verificar-se na vida social e na situação social do país, também da estagnação económica que está para ficar, e nesse momento consideramos que era um momento oportuno, portanto não nos precipitamos. Não nos precipitamos, tomámos no momento certo a decisão certa, e é isso que vamos fazer quando discutirmos a moção de censura no dia 10 de março.